Bom, nosso contato nesse momento aqui na Bandeirantes é com o ex-goleiro Lauro, hoje preparador de goleiros da Ponte Preta, para falar sobre derby. Aliás, você disputou muitos derbys, né, Lauro? Porque eu queria que você falasse um pouquinho da emoção desses derbys, antes da gente falar um a um dos derbys que você disputou. Mas qual que é a emoção de um jogador para entrar em campo, disputar um derby, um dos grandes clássicos do país? Um abraço, prazer em tê-lo conosco aqui na TV e Rádio Bandeirantes. Breno, obrigado pelo convite. Sempre bom estar participando, falando da história, né? Que a gente construiu quando atuava dentro de campo. E é sempre muito especial falar do derby, que é um jogo à parte. E muitos dizem que é um campeonato, né? E a gente aqui que disputou, a gente sabe o tamanho dessa rivalidade, o tamanho desse clássico e da importância para todos os torcedores. Ô, Lauro, esse seu primeiro derby foi um derby marcante por conta do Rirena, né? Foi na casa do adversário, no Brinco de Ouro. Qual que foi a emoção sua em jogar pela primeira vez um derby, né? E ainda mais nesse que a Ponte ganhou, ganhou bem. A gente tinha já um histórico de derbys, né? Desde quando eu cheguei na Ponte Preta, daquele longo tempo que a Ponte ficou sem vencer. E quando foi quebrado aquele tabu, eu tive a oportunidade de estar no banco naquele jogo, um jogo de virada, caiu a proteção dos torcedores. E esse derby que eu tive a oportunidade de jogar pela primeira vez, ele foi muito especial, porque eu carregava tudo aquele peso, né? E daquela expectativa quanto a esse jogo. Então, eu confesso que eu entrei bastante ansioso, né? Para mostrar o melhor, para fazer o melhor, para vencer, porque tinha uma importância muito grande. E naquele dia a gente teve um especial ali, né, que foi o Gigena. Não sei quantos gols o Gigena fez na Ponte, foram poucos, mas num clássico fazer 3 gols ficou bastante marcante para todos nós, né? Então, é uma alegria muito grande meu primeiro derby ter conseguido uma vitória. E nesse de 4-2 que foi antes, né? Que foi o primeiro que você ficou no banco, não ficou aquele gostinho? Puxa, eu poderia estar nessa quebra de tabu, eu quero estar num derby. Como que fica a cabeça do goleiro, que as outras posições é mais fácil de entrar durante a partida, o goleiro é mais difícil, né? Sim, era muito especial porque a gente via os bastidores um mês antes, um mês depois da disputa de derby. Naquela época tinha ainda a torcida, né? Adversária no campo, então a gente via uma festa muito grande, a gente via também bastante confusão, né? E essa rivalidade para nós que fomos formados nas categorias de base do clube, com certeza ela é mais forte, né? E ter conquistado aquela quebra de tabu e depois na sequência. Pouco tempo depois eu estava assumindo a titularidade, foi um gosto muito especial. Sempre tratei com bastante carinho esse clássico e fico muito feliz, né, ter disputado tantos clássicos jogando e nunca ter perdido, né? Então a gente se motiva com essas situações porque a gente sabe que é muito importante para o nosso torcedor. A Ponte sempre teve uma escola de goleiros, grandes goleiros. Na época era o Carlos, o seu preparador de goleiros? Na época era o João Brigatti, o treinador de goleiro, depois para frente, o nosso saudoso, né, o André Dias também, foi meu treinador de goleiro na Ponte. E o que que os dois passavam já para você? Porque os dois são ex-goleiros também de muita história na Ponte Preta, de terem disputado o derby. O que que eles passavam de Ponte Preta no passado que foi importante para você naquela época e tem sido hoje? É uma situação que a gente dá, que eu dou até bastante risada, né, porque o meu treinador de goleiro é nada mais, nada menos que João Brigatti, né?
um dos mais fanáticos pontepretanos que eu já conheci. Corre na veia dele a Ponte Preta, né? Então, ser comandado pelo João era uma pressão muito grande e no derby era mais ainda, né? Era uma preparação assim emocional, de coração muito grande e sempre entendi isso daí para o lado positivo e depois tive a oportunidade de trabalhar com o João como treinador, agora como nosso diretor, né? É sempre uma preparação muito especial para o jogo que eu julgo que é o de maior rivalidade do Brasil. Eu tive a oportunidade de participar de vários clássicos, né? O clássico talvez possa ser maior a nível de torcida, a nível de estado, mas de rivalidade igual o derby não existe para mim. É o maior que existe no Brasil. E depois daquele derby que você estreou, logo na sequência veio um outro derby marcante para a Ponte, o 3-1, só que em casa, com 3 gols do Eldon, você no gol também. Eu queria que você falasse a respeito desse derby, né? Ó, a gente vinha com aquela imagem do Gigena e jamais poderíamos esperar, né, que o raio cairia duas vezes no mesmo lugar já na sequência, né? Então foi um jogo bastante bom da nossa equipe, me lembro muito bem. E aquilo ali, depois do jogo, a repercussão diante do torcedor, ela foi bastante positiva. E também o Eldon também depois consolidou como titular da Ponte Preta e fez grandes jogos durante o campeonato, né? Com aquela moral elevada após ter sido herói do derby. E também tem um detalhe que a Ponte já não ganhava desde a década de 80 em casa e foi mais um tabu quebrado naquela oportunidade, né? Sim, com certeza existia essa cobrança também, né? Por parte da torcida, aquele típica reunião com os torcedores antes do derby, e a cobrança foi essa daí. E com felicidade a gente conseguiu quebrar, né? Derbys e clássicos, eles são sempre muito disputados, então quando fica algum tempo com algum tipo de tabu, esse tabu começa a pesar e jogar uma pressão muito grande, né? Para quem está no grupo, então sempre é bom quebrar tabu. Aliás, como que você vê essa pressão da torcida da Ponte, né, que vem desde a época que você era jogador, sempre teve pressão no estádio Moisés Lucarelli, né? Ainda mais em uma semana de derby. Por exemplo, essa semana tá tudo bem, a Ponte está em segundo lugar, mas se a Ponte não vence um derby, e naquela época também igual, a pressão é gigantesca, né? Com certeza, a gente sabe, né, que é uma semana. Na verdade, veio já de duas, três semanas, né? Com atenção no jogo. A questão de lesão de jogadores, poupa, não poupa, o cuidado para para aqueles que estão pendurados, tomar cartão, não tomar cartão para estar presente com força máxima. E é uma semana diferente, a gente vem vivenciando isso já essa semana, reunião com o presidente, liberação de torcida para assistir o treino, reunião com os torcedores também, para dar aquela palavra de incentivo, de motivação para todo o grupo. Então, com certeza, é uma atmosfera diferente e que a gente, lógico, né? Sempre vai estar buscando dar o nosso melhor para corresponder à expectativa daqueles que é o principal, né? Que é o torcedor, aquele que é apaixonado, ele que acompanha a gente, ele que patrocina o clube, né? Ele que investe seu tempo e seu dinheiro para estar nos apoiando. Então, toda atenção é merecida para um jogo como esse. Você pegou treinadores diferentes na Ponte Preta, em derbys, né? Você pegou o Abel Braga, depois você pegou o Marco Aurélio Moreira. O que que muda de preparação? Você pegou o próprio Vadão, quando a Ponte quebrou o tabu, apesar de você estar no banco. Mas o que que muda de um técnico para o outro em relação à preparação do time, a parte psicológica? Você acha que técnico também ganha jogo? Já ganhou derby junto com vocês?
As preparações elas são variadas de cada um, né? Eu já fiquei uma semana já antes em Jarinu concentrado, uma semana em Itu concentrado, tinha bingo, tinha humorista na minha época, né? Para descontrair, para fazer algo diferente para derby. E tem os treinadores que são mais tranquilos, que seguem a cartilha, né? Lógico que quase nenhum treinador concentrou um dia antes, se concentra 2 dias antes para esse jogo, como vai ser feito agora para esse clássico. É, é lógico que tem os treinadores que são mais tranquilos e aqueles que são mais agitados, né? O Abel Braga, eu diria que era um grande treinador, um grande motivador, e em jogos decisivos, em jogos que tinha necessidade de vitória, ele inflamava mais o vestiário da sua maneira. E depois você chegou a jogar outros dois derbys com dois empates, né? Um em 2004 pelo Campeonato Brasileiro, um 0-0 no Brinco, e depois em 2005 um 2-2 pelo Campeonato Paulista também no Brinco. Teve algo de diferente, algo que você se lembra, até que você é um dos invictos em derbys, como você citou, né? Uma das características do derby como você bem citou, né? A gente hoje está ocupando o segundo lugar da classificação, o Guarani em busca de entrar no G8 dos 8 classificados. Vamos jogar em casa. Cria uma sensação, talvez, de favoritismo, como existiu em 2004, como existiu em 2005, de ter uma vantagem, mas isso daí no derby esquece, porque não tem lógica e previsão para o que vai acontecer no jogo. Sempre é um jogo muito truncado, principalmente primeiro tempo, porque as equipes elas bastante embates, né? Físico. Então isso daí iguala bastante o jogo. Eu estava vendo uma matéria agora de um derby de 99 que foram 105 faltas no jogo, né? Então a gente nunca espera facilidade. Eu acho que também o adversário também respeita isso, sabe que as dificuldades são para os dois lados, por isso desse equilíbrio, né? Mesmo de repente parecendo ser favorito, como a gente era em 2004, e a gente empatou essas duas sequências de jogos, 2004 e 2005, eu me lembro bem. E depois, em 2012, eu acho que muita gente não se lembra mais do outro derby da semifinal, em que a Ponte acabou perdendo de virada, porque foi um jogo importante que valia a vaga na final. Mas no primeiro turno, 1-1, você era o goleiro da Ponte Preta, né? Sim, fiz aquele campeonato paulista. Me lembro que a gente estava ganhando de 1-0 e no final do jogo teve um pênalti. Se não me engano, o Fumagalli. Passei perto de pegar a bola, mas infelizmente não consegui para dar a nossa vitória dentro de casa. E aquele derby, a Ponte Preta estava melhor no jogo, acabou perdendo um pênalti, inclusive, né? O Guilherme chutou na trave, o Fumagalli foi fazer aos 46 do segundo tempo. Eu imagino, naquela época eu também, eu estava cobrindo esse jogo, na cabeça de vocês em campo, a vitória já estava segurada, né? Com certeza, a gente fica naquela esperança, né, de que o jogo acabe logo, mas numa fatalidade a gente cedeu ali o empate. Ficou bastante gravado na minha memória por ter sido o último derby que eu disputei como profissional, né? Então, todos os jogos que eu tive a oportunidade de jogar, eu sempre guardei com muito carinho. E hoje, como treinador de goleiro, eu passo para os goleiros, né? Quando vão jogar, que é uma responsabilidade muito grande e que é uma lembrança bastante valiosa, né? Ir bem, se destacar, ser protagonista de um clássico que marca bastante, não só Campinas, mas toda a região, né? E qual que é a diferença, você que já marcou dois gols de cabeça e dois gols contra o Flamengo, um deles inclusive pela Ponte Preta, o outro pela Portuguesa. Qual que é a diferença da emoção, por exemplo, de jogar um derby, ganhar um derby e marcar um gol, você como goleiro, porque goleiro tem poucas oportunidades, né? Qual que é o misto de sentimentos? Olha, posso te falar com bastante
exatidão, né? Lógico que são sensações diferentes, uma coisa ficou marcante por ser uma coisa bastante diferente, mas de todo o coração, você entrar em campo e vencer um derby é muito mais, é muito além. Isso daí não é falar de boca para fora. Pode até parecer estranho, né? Porque um gol, como eu falei, é bastante diferente. Agora, vencer o derby, a alegria, a atmosfera que se cria dentro do clube, a confiança. Depois você sai na rua e encontra torcedores e aquele abraço, aquele incentivo, isso daí não tem preço. Aliás, você falou de passar tranquilidade. Eu percebo muito bem, vendo você, quando você entra antes do aquecimento para treinar os goleiros, aquecer os goleiros antes das partidas, que você é uma pessoa muito tranquila, passa muita tranquilidade. E o Diogo Silva, tanto no jogo quanto nas entrevistas, ele é um cara super seguro, né? Se algumas vezes a gente até cita, ó, tem jogador um pouco nervoso, aquele frio na barriga, a pressão que é jogar na Ponte Preta, no estádio da Ponte Preta, pelo menos com o goleiro isso não acontece, né? Ele é muito tranquilo, eu percebo, o Diogo Silva. A relação com o Diogo ela é muito boa. O Diogo é um goleiro experiente e, além de experiente, ele é um excelente profissional, tanto dentro como fora de campo, os cuidados que ele tem no dia a dia, para que ele desempenhe o melhor nos seus 39 anos, então com bastante rodagem. O que aparenta, né? Essa tranquilidade minha em relação aos goleiros, porque no dia a dia as conversas elas são todas direcionadas, jogo a jogo, os treinamentos vêm de estudo do adversário, as características do adversário, para que a gente possa, uma ou duas vezes na semana, fazer alguns movimentos que podem acontecer no jogo, e normalmente acontece. Então ali é o momento ali de concentração final que a gente tenta passar, antes do jogo, no intervalo ou durante o jogo, algumas situações, como posicionamento um pouco mais adiantado, segurar mais o jogo, orientar uma marcação que de repente está errada, a gente entra ali como um auxiliar do técnico, no caso do Valentim, né? Então, esse é todo um trabalho nosso especial para quê? Para que o goleiro se sinta seguro e possa transferir dentro de campo e fazer boas partidas. Antes que eu me esqueça, você se lembra de alguma defesa em alguns desses derbys que a gente citou aí, que você guarda na cabeça até hoje e pense, poxa, essa defesa salvou a Ponte Preta aquele dia? Foi nesse meu primeiro derby, que eu joguei. Teve uma defesa bastante importante, que enquanto estava 0-0 e que muitos ali comentaram comigo, né? Foi logo no início, no primeiro tempo, estava chovendo, o campo totalmente molhado, e eu fiz a defesa e aí depois do jogo, ó, se eu não tivesse feito aquela defesa, talvez a gente não teria facilidade de ter feito os gols, né? Então eu marco bastante essa defesa que foi importante logo de início do jogo, conseguir botar a bola para o escanteio e a gente depois desempenhar bem para conseguir uma vitória boa, né? 3-0 com 3 gols do Gigena. E para fechar com você, né? Até tá chegando o Dia dos Pais. Você me contou antes da entrevista que a curiosidade, os dois gols que você marcou de cabeça foram no Dia dos Pais e os dois contra o Flamengo, né? O Dia dos Pais é uma semana depois do derby esse ano. Uma vitória no derby e uma grande partida do Diogo Silva seria para você como se fosse um presente também? Com certeza, né? Principalmente eu que sou pai de 4 filhotes, 2 meninas e 2 meninos, né? Esse Dia dos Pais ele é bastante especial para mim. O Diogo também tem seus 2 filhotes lá. A gente espera fazer um grande jogo. A gente sabe das dificuldades que vamos encontrar pela rivalidade, pelo adversário, pela atmosfera que traz o jogo. Mas se Deus quiser fazer uma grande partida e comemorar uma vitória, lógico que a gente vai lutar bastante para fazer por merecer. Então, fazendo por merecer que a gente seja brindado com um resultado positivo. Ô, Lauri, uma coisa que eu não posso deixar de tocar no assunto até para fechar
Muita gente antes, até mesmo torcida da Ponte, você não tinha sido ainda efetivamente preparador de goleiros, tinha uma desconfiança, uma certa desconfiança. Será que o Lauro vai bem? Não vai? Hoje você é não só um grande preparador de goleiros, mas elogiado não só aqui em Campinas, mas também fora de Campinas, pelo próprio goleiro, porque o Diogo Silva esses dias falou o seguinte, ó, já já a Ponte vai perder o Lauro, porque o Lauro é um dos melhores preparadores de goleiro do Brasil. Você imaginava que você teria esse sucesso nesse momento? Eu sei que você é um cara trabalhador, né? Mas por não ter exercido ainda efetivamente essa função, porque hoje a gente vê os goleiros da Ponte Preta em alto nível, né? E o Diogo Silva é um dos melhores, se não o melhor goleiro dessa Série C do Campeonato Brasileiro. Ele já vem mostrando desde o Campeonato Paulista, desde o início do ano, né? Eu fico feliz com as suas palavras, porque desde o início, né, há 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás, realmente existia dúvida, e essa dúvida com razão, né? A expectativa pelo trabalho. Eu venho desempenhando junto com o Diego Schau, durante esse período, um trabalho bastante sério, bastante coerente com aquilo que a gente tem nas mãos. Formação de goleiro, veio o Pedro, o Kaique, a gente trabalhou com outros também, agora com o Diogo Silva, e a gente tem resultados bons. Eu vou dar exemplo para você: a gente, em 3 anos e meio, a gente não teve nenhum goleiro fora por lesão ou por trauma. Nenhum goleiro nosso foi lesionado, ou seja, um controle de carga, um controle de treinamento específico para goleiro. A gente sai um pouco do situacional de jogo, analítico, e vai para o situacional de jogo, para um pouco mais de realidade. Então a gente pisa ali um pouquinho no treino moderno, mas não deixa de passar para os goleiros que o goleiro tem que ter técnica boa, que é a escola de goleiros brasileiro. Então, eu acredito que eu estou no caminho certo de evolução, e eu fico feliz que os goleiros vá bem, porque, na verdade, quando eu iniciei como treinador de goleiro, eu sempre coloquei na minha cabeça que a maior satisfação minha seria fazer os goleiros evoluírem. Por isso que eu acho que essa é a receita boa aí, me sinto motivado e feliz de estar exercendo a profissão. Ô, Lauro, obrigado pela entrevista e, é claro, desejando sucesso para você, boa sorte, não só no derby, mas na sequência da sua carreira também. É claro que com esse acesso que possa vir da Ponte Preta na Série C do Brasileiro. Obrigado, Breno. Obrigado pela oportunidade de estar participando. Estou arrepiado aqui de falar, de relembrar coisas tão boas que aconteceram ao longo da minha carreira como jogador, falando um pouco agora dessa nova fase como treinador de goleiro. Sempre convidado, vou estar presente.